sacerdote que disputava na sinagoga com judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Graças a Deus. Irmãos, está gravando já? Há uns dias atrás, eu ouvi uma frase que me deixou muito incomodado. Um crente que já está há 30 anos nessa caminhada, ele falou uma coisa no ambiente que eu estava, falou assim: eu nunca li a Bíblia. Uma pessoa instruída, professor circular, ele falou: eu nunca li a Bíblia, eu não leio a Bíblia. Quando eu tenho oportunidade para falar alguma coisa, eu vou lá e falo o que Deus me dá. Aquilo me entristeceu muito. É como se fincasse uma faca no coração da gente quando você escuta uma coisa dessa. Nós temos por obrigação de conhecer o manual do fabricante. Assim eu posso dizer, né? Nós temos por obrigação conhecer qual é a vontade de Deus para nós. Porque esse mesmo irmão, ele falou comigo assim: não, mas temos que orar. Nós não precisamos orar mais. Eu falei: meu irmão, o que te ensina a orar? É a Bíblia. É ela que diz orar sem cessar e outros textos mais. O que ensina a gente a buscar a presença, a consagrar a vida, a fazer um jejum? É a palavra. Se nós não conhecermos ela, nós vamos ser fadados ao fracasso. Eu estava passando perto de um rapaz há uns anos atrás. Eu congregava com ele, eu era professor de escola dominical dele. Rapaz, não pode dizer, ele já tinha seus 50 e poucos anos. Eu estava passando próximo a ele e ele me gritou na rua, era um sábado: "Ô irmão, vem cá." Aí eu fui até ele, só quando eu vi a cena eu percebi que tinha alguma coisa de errado lá. Ele estava na oficina de um mecânico lá no bairro, e esse mecânico, ele é TJ, vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Ele é TJ, ele me conhece desde criança. Eu falei: tem coisa errada ali. E esse irmão estava muito alterado, muito nervoso, me chamou, aí eu me aproximei. Aí eu percebi, na hora que eu cheguei, o mecânico falou assim: ó, eu conheço o Davidson desde criança. E aquele irmão estava nervoso, agitado. Eu conheço o Davidson desde criança. Nós nunca discutimos e brigamos por causa de religião. Por que o senhor está chamando ele aqui? Porque eu converso com esse senhor com respeito. A gente conversa das coisas com respeito. Uma hora o Espírito de Deus faz a obra. Porque não somos nós que convencemos, é o Espírito Santo. Você tem um papel de alertar. Mas eu percebi que aquele irmão estava ali caçando um assunto. Como ele estava perdendo o debate, e eu passei na hora, ele me gritou. Quando eu cheguei na oficina, ele falou assim: eu estou chamando o irmão aqui que é para o irmão me ajudar. Vocês entenderam, né? Aí eu virei e falei assim: ó, não vou te ajudar não, irmão. O senhor vai continuar perdendo aí o debate, discutindo, se alterando, ficando nervoso sozinho. Agora, se o senhor quiser pedir perdão para o rapaz aí que o senhor entrou dentro da oficina dele para fazer isso, o senhor pede perdão para ele, conserta, vai para casa, acalma, toma uma água, outro dia você vai para um papo aqui, um diálogo mais civilizado. Que aquele senhor, aquele rapaz, ele ficou muito nervoso. Tanto que chegou na escola dominical, ele me abordou e falou assim: pois é, aquele dia eu chamei o irmão para me ajudar, o irmão não quis me ajudar. Mas sabe por que aquele moço passou vergonha?
Porque ele não estudava a Bíblia, ele não lia a Bíblia. Aí você vai discutir com uma pessoa que tem uma crença diferente da sua e que se prepara da maneira dele para isso? Não tem como. Então o apóstolo Paulo, nessa passagem aqui, ele está diante de um confronto na cidade de Atenas, e ele encontrou lá filósofos, ele encontrou lá pessoas sem conhecimento nenhum, ele não encontrou lá pessoas totalmente simples, ele encontrou pessoas muito entendidas e com conhecimento. Por isso que é importante nós estudarmos, irmãos. Tem aí o seminário, ainda dá tempo de fazer inscrição, né, pastor? Dá tempo, toda segunda-feira. Quem não fez inscrição ainda faz, venha, porque é importante. Você vai estar aqui adquirindo conhecimento que ninguém pode te roubar. É algo que vai para a eternidade. Conhecimento é um tesouro que nós adquirimos que ninguém rouba da gente. Então Paulo chega no Europa, em Atenas, ele agora encontra pessoas com um certo grau de conhecimento, e ele vai agora, ele passa na cidade, ele vê um altar, ele percebe que a cidade era muito idólatra, mas ele vê um altar escrito, ao Deus desconhecido. Ele agora guarda aquilo com ele, e ele chega, dos versículos ali 17, né, 17, que é de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Ou seja, quem se apresentava, Paulo tinha argumentação para falar. Podia chegar qualquer um ali que Paulo estava com base para poder falar. Ou seja, ele era uma pessoa que entendia. A prova disso foi o texto que nós lemos aqui esse dia, de 1 Timóteo 4,13, pastor Luiz Carlos. 1 Timóteo 4,13, que nós lemos aqui na aula inaugural do nosso curso teológico. A prova de que Paulo estudava era essa aqui, ó. Persista em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Paulo, nesse texto aqui, nesse capítulo, ele estava enfrentando dificuldade, mas ele não deixava de aprender, não deixava de estudar. Por isso, ele, com capacitação do alto, é claro, tem que buscar o poder de Deus na sua vida. Isso aí é indiscutível. Você tem que buscar o poder de Deus, uma capacitação, um revestimento de poder, que a gente falou aqui esses dias para trás, batismo no Espírito Santo, um revestimento de poder para você anunciar com ousadia, com graça, com sinais. São coisas que Deus dá a cada um de nós. Porém, nós não podemos abandonar o estudo da palavra. Há denominações por aí que não incentivam o estudo da palavra, nunca incentivaram, e hoje, com o advento da internet, eles estão passando aperto, porque sem a tecnologia eles conseguiam manter os seus fiéis num certo limite, né? Quando chegou a internet, a pandemia, que os cultos passaram a ser transmitidos, os seus fiéis passaram a assistir o culto deles, com certeza, e quando acabava o culto deles, o que eles faziam? Assistir os outros também. Então eles estão tendo uma como é que pode dizer assim, uma queda do número de membros para outras denominações. Louvado seja Deus que são para outras denominações. Muito grande, porque nunca incentivaram o estudo da palavra de Deus. Então é importantíssimo. Então, quando eu vejo um crente falar que ele está há 30 anos, mas ele nunca leu e não lê a Bíblia, é algo preocupante. É algo muito preocupante, porque se bater alguém na porta dele, ensinando uma coisa diferente, ele vai passar vergonha ou vai deixar uma dúvida plantada no coração dele? Por isso que você vê fulano de tal, conheço uma família, fulano de tal, mas era aqui, agora está lá, porque ele não se preparou, alguém foi lá, plantou uma sementinha, e não precisa de muita coisa.
uma dúvidazinha que fica no coração, a pessoa vai alimentando aquela dúvida, vai alimentando, daqui a pouco ela vai querer sanar a dúvida dela lá naquela pessoa que colocou a dúvida. Em frente à minha casa, uma família estava sedenta por ouvir a palavra de Deus, por aprender. Aí essa senhora me procurou. Ela me procurou e falou assim: Davidson, eu tenho vontade de estudar a Bíblia, de conhecer mais da Bíblia. Eu falei: pois não, vamos fazer um estudo, vai lá na igreja. Hoje, o esposo é convertido, batizou, era ateu o moço. Hoje ele batizou, nós levamos para uma igreja na época, ele se batizou, o filho dele batizou. Ela está bem inclinada ainda, mas não foi, mas vai. Ela visita de vez em quando. Mas sabe o que estava acontecendo enquanto ela estava me perguntando? Um líder desse mesmo segmento religioso, que o irmão estava brigando lá, estava atrás de uma parede escutando o assunto, que ela queria escutar a Bíblia, que ela queria estudar a Bíblia. O que ele fez? Quando eu virei as costas e eu saí, o que vocês acham que ele fez? Foi lá abordar. A senhora está querendo estudar a Bíblia? Eu tenho um curso para a senhora aqui. Ainda bem que Deus nos deixou. Ainda bem que Deus nos deixou. Porque eu já tinha falado com ela algumas coisas também. Toma cuidado com isso, com aquilo outro, e com isso mais, e assim por diante. Teve um lá dentro da usina que, no horário de almoço, eu ficava com ela e falava: rapaz, cuidado com isso aqui. Esse texto que eles falaram com você não quer dizer isso. E assim por diante. Aquele rapaz saiu daquele mês, e a gente teve lá no Santa Cruz com a esposa para fazer uma visita. Eu fiquei muito feliz, porque já estavam estudando com aquele povo há um tempão, mas eles saíram, glória a Jesus por isso. Então Paulo, ele disputava nas sinagogas com os judeus e religiosos, todos os dias na praça com os que se apresentavam, mas não parou por aí, porque vocês viram um texto aqui, que eles não faziam outra coisa a não ser esperar as novidades. Pô, ele ficava esperando novidade, que era um lugar de filósofos discutir, de sábios, enfim, daquela época. Então, pegaram Paulo e falaram: você está ensinando uma doutrina aí, esse contador de histórias, paroleiro, esse camarada, está ensinando uma doutrina aí estranha para nós. Pegaram Paulo e levaram lá para o Areópago, que era como se fosse um local de um tribunal, para resolver algumas questões da época, né, religiosas. É como se fosse o STF no Brasil, mais ou menos. Montava-se ali mesmo uma cúpula para indagar, para interrogar. Era uma sabatina, podemos dizer assim, né? Para indagar. Chegando lá, ele não se conteve, ele não ficou travado, vamos dizer assim. Ele tinha argumentação para continuar falando. Aí ele falou: olha, eu passei aqui, eu vi que vocês são supersticiosos, mas eu passei aqui, eu vi um altar que vocês fizeram escrito ao Deus desconhecido. Vocês estão honrando alguém que vocês não conhecem, somente por superstição. Mas eu vou ensinar para vocês o seguinte: ele é o que criou o céu e a terra, ele é o dono da vida, ele não serve a ninguém, ele é servido pelos humanos. E começou a falar sobre o Deus da ressurreição, sobre o Deus que dá a vida, e as pessoas começaram a escutar e se interessar pelo assunto. Era alguém que estava extremamente preparado. Aí o versículo 33 que nós lemos: e assim Paulo saiu do meio deles, todavia, chegando alguns varões a ele, creram. O melhor resultado de uma mensagem é alguém se converter ao Evangelho. Creram, entre os quais estavam Dionísio o Areopagita e uma mulher chamada por nome Dâmaris, e com eles outros. Deu resultado. Vale a pena se alimentar da palavra de Deus. Eu fui na casa de um irmão esse dia, tem lá um monte de agenda escrita de texto, mensagens que Deus dá para ele, um monte de coisa escrita. Eu falei: rapaz, você tem que publicar isso aí, fazer uma revista, alguma coisa, porque é uma pessoa que estuda a palavra de Deus. A Bíblia nos fala que nós temos que estar prontos para responder quem nos questiona acerca da nossa fé. Primeira carta de Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15. Diz assim: ó, antes
santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estai, o que é que está escrito ali? Sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da vossa esperança que há em vós. Você tem que estar preparado. É vergonhoso alguém levantar um questionamento, perguntar a você por que você serve a esse Deus, você não tem resposta para dar, e a resposta está na Bíblia. Aleluia. Eu enfrentei dentro da usina um período de uns 6 meses, um rapaz de uma seita, que ele era ferrenho, ficou uns 6 meses, porque ele é preguiçoso, ele não trabalha no sábado, e ele começou a me perturbar por causa disso. A gente ia fazer serão lá, ele não ia, mas não trabalhava nem que você batesse nele. E ele começou a me perturbar, porque eles gostam de evangelizar crente, tá? Eles não gostam de evangelizar muito, quem não conhece não, eles pegam crente. E começou e trouxe uma apostila, eu falei, tudo o que eu queria, me dá essa apostila aqui. Tudo o que eu queria. Eu levei a apostila para casa, e dentro da própria apostila eu fui riscando tudo aquilo que era contrário a eles mesmos. Fui riscando, pegando o texto e riscando. Eu comecei a apertar aquele rapaz, ao ponto que um dia ele sumiu. Não deu mais notícia, mas a semente foi plantada. Eu falava para ele, não, mas a lei não foi abolida. Eu falei, não é isso. A Bíblia, Paulo escreveu no Novo Testamento, que a lei é o seguinte, você cumpre tudo ou não cumpre nada. Se você cumprir só uma parte, a Bíblia diz que você é amaldiçoado. E aí, como é que fica? E ele tentava espirrar para um lado e para o outro, ou seja, mas tem muita gente assim, levando gente para lá. Eu sei de um caso de um pastor, acho que aqui de Resende, parece que leu a Bíblia, não sei se foi mais de 25 vezes, e ele ainda estava achando pouco. Você imaginou? Ainda estava achando pouco ainda. Se você tem muito tempo de crente, não pegou nem um pouquinho para ler ainda, Deus está nos despertando hoje, hein? Vamos ler. Aleluia, meu Deus. Aleluia, vamos ler. O pastor Loureiro tem um plano de leitura dela em um ano, né? O senhor tem aí? É um plano de leitura de um ano. Em um ano você lê ela toda. Ah, irmão, mas eu estou lendo tudo, não estou entendendo nada. Continua lendo. Continua lendo. E a dúvida que você tiver, você vai anotando num caderninho do lado. Eu falei da outra vez aqui, que eu era novo convertido, eu li a Bíblia, comecei a ler ela lá no Gênesis. Quando chegou nas coisas da lei, que não podia comer carne disso, animal com a unha fendida, eu anotava aquilo ali e falava, mas não pode não? Se falasse que não podia, não podia não. Aí chegava o meu discipulador e apertava ele. Todo domingo de tarde ele passava perto comigo, eu levava umas 10 perguntas para ele responder. E é assim, nem tudo a gente vai entendendo não, mas continua lendo. Então nós temos que estar prontos. A palavra, ela tem que ser anunciada. Lucas capítulo 24, versículo 32, nos mostra um poder que essa palavra tem. Lucas 24, 32, ele fala nessa passagem dos discípulos no caminho de Emaús. Vocês lembram, né? Que Jesus havia ressuscitado, aparece para eles no caminho e começa a expor a eles as Escrituras. Ele começa a expor as Escrituras e narrar o que ali estava escrito e o cumprimento das Escrituras. Aí, eles disseram, no versículo 32, disseram um para o outro, porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando abria as Escrituras, essa palavra tem poder, ela é viva, ela é eficaz. O escritor aos Hebreus diz que ela é mais penetrante que qualquer espada de 2 cortes. Aleluia! Ela vai na divisão entre a alma e o espírito. Ninguém tem essa capacidade. Ela divide juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra tem poder, ela transforma a vida,
Por isso que eu e você temos que anunciar essa palavra. Mas para anunciar, eu tenho que estudar ela. Agora, vai ter o caso, como eu conheço um irmão, que ele não teve a oportunidade de estudar realmente e ele não sabe ler. Mas pensa em uma memória fotográfica. Ele cita texto, você fala um texto para ele, um versículo, ele fala, está escrito lá em tal. Você vai conferir, está mesmo. É porque ele ouve e guarda. Aleluia. João capítulo, não sei se é o 8, que fala aquela passagem, bem-aventurado o varão, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, quem ouve e pratica, ele é uma pessoa prudente, quer dizer, sopra os rios, correm os ventos, vem a tempestade ali, mas ele permanece de pé. Quando essa palavra está gravada no coração, há uma transformação. Quem assistiu aqui um filme chamado Livro de Eli, eu não vou contar, é tremendo, ele fala disso. Às vezes você não consegue ler, mas tem algo muito importante também, que você vai assistir esse filme, eu não vou contar não. Tem um texto na Bíblia que diz que nós somos mais do que felizes, somos bem-aventurados, é o Salmo 1. O Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiro de água. Aleluia! Aleluia! Árvore plantada perto d'água, igual ela tem vida. Glória a Deus. As folhas não murcham, dão fruto na estação própria, não cai, não seca, não morre. A Bíblia, ela é um manancial para a nossa vida. Grande Deus. Aleluia. Aí esse irmão que falou comigo que não lê a Bíblia, esses dias uma pessoa colocou ele para pregar. Jesus. A palavra de Deus liberta. Irmão, você quer ver o poder que tem essa palavra? Ela incomoda o inferno. Teve um homem que foi ler João 8,32 no Brasil, ele arrumou um problema para a vida dele. E conhecereis a verdade, e ela nos libertará. Ele foi citar esse texto, ele foi até preso, acho. Não, foi ainda não. Mas estava para ser preso. Essa palavra tem poder, irmãos. Mas ela incomoda as trevas. O que é a verdade? João 17 diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia! Glória a Jesus. A palavra purifica. Efésios 5, pastor. Efésios 5, 26. Glória a Deus. Efésios 5, 26, depois do 27. Diz assim: para a santificar. Espera aí, está falando de quem? Da igreja. Está falando da igreja. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. 27. Para apresentar a si mesma igreja gloriosa, aleluia, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esta palavra santifica, ela modifica, ela transforma, ela liberta, ela dá vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Esta palavra tem poder. Eu tenho que buscar a direção nela. Eu tenho que estudar ela. Eu tenho que ler a Bíblia. Não é caixinha de promessa, né, irmãos? Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Aí eu vou tirar um texto aqui antes de eu dormir. Né, pastor? Aí sai um texto lá. E Judas foi e se enforcou. Aí você vai pensar o que é para me enforcar?
Não. Então tem que tomar cuidado. Tem gente que faz caixinha de promessa na Bíblia. A verdade é essa. Porque na caixinha só tem versículo bonito, não tem um versículo de exortação. Eu sei porque minha falecida avó tinha uma caixinha que ela trouxe lá do norte de São Paulo, uma caixinha toda tirada um papelzinho daquele lá. Só versículo bonito. O meu Deus em glória suprirá todas as vossas necessidades. Filipenses 4,13, né? Posso todas as coisas naquele que fortalece. Salmo 23, Salmo 91, só coisa maravilhosa. Então nós temos que tomar cuidado. A Bíblia não é brinquedo, não é brincadeira. A gente tem que respeitar ela. Não é para sair fragmentando ela por aí, para poder massagear o ego das pessoas, não. É claro, não estou duvidando, irmãos, que Deus fala conosco através de um versículo, de uma parte de um versículo. Não, claro que Deus fala, é óbvio. Nosso Deus é vivo, Ele está aqui essa noite, não está? Se Ele não tivesse aqui, a gente não estava, estava em casa. Nosso Deus é vivo. Mas nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Meu pai, por exemplo, e minha mãe, quando eu era criança, ele deixava a Bíblia aberta no Salmo 91 lá em casa. Não tinha efeito nenhum. E a página realmente ficou amarelinha. Você não conseguia fechar abençoada depois, tanto que ela ficou durinha lá na posição. Para quê? Para nada. Estava ali uma preciosidade para ser lida, para ser praticada, para ser vivida, para ser transmitida, para ser anunciada às outras pessoas. É como se eu achasse um tesouro e guardasse ele só para mim. Não, eu tenho que mostrar para as outras pessoas quão maravilhoso é servir esse Deus. Graças a Deus. A palavra de Deus, eu notei aqui que ela quebra muralhas. Atos 26, 28 mostra um negócio interessante para a gente. Atos 26, 28. Paulo estava preso. Por pregar o Evangelho. Se eu não me engano, é nesse capítulo mesmo que teve alguém que disse para ele: muitas letras te enlouqueceram. Eu fui chamado de doido quando me converti, por causa da Bíblia. Esse menino está ficando doido, fica lendo isso aí. E graças a Deus, aprove o Senhor nos salvar pela loucura do Evangelho. Glória a Deus. Para o mundo é loucura mesmo. Então, o rei Agripa quis entrar na cela onde Paulo estava preso, não é isso? Eu quero conhecer esse, porque o prisioneiro ficou famoso, ficou muito famoso. Era um cidadão romano, tinha cidadania romana, um homem que foi formado aos pés de Gamaliel, um homem extremamente culto, um homem que, vocês viram no texto que nós lemos, ele confrontava pessoas de qualquer nível. Então era um prisioneiro famoso. Alguém falou: quero conhecer esse rapaz, que fenômeno é esse que vocês prenderam aí? E disse, aí Paulo começou a conversar com ele. Não, rei Agripa, a história é essa aqui. Eu estou pregando um Cristo ressurreto. Começou a contar o Evangelho para ele, irmão. Paulo começou a narrar as Escrituras para o rei Agripa. O rei Agripa ficou sentado e se maravilhando. Eu acho que foi o orgulho que não deixou porque isso aconteceu, eu acho. Porque ele ficou se maravilhando com as palavras que Paulo falava para ele. Aí ele fala assim, e disse, não, é no anterior. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Tem tradução que fala assim, mais um pouquinho você me convertia. Faltou pouco, Paulo, para você me converter. De tão impactante, poderoso, transformador é o Evangelho. Ele aproxima o homem de Deus. Aleluia. Pastor colocou ali o 29, vamos ler o 29 também. E disse Paulo: provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Falou: olha, por pouco ou por muito, eu queria que todo mundo experimentasse o que eu experimentei.
Aleluia! A palavra quebra muralhas. Ela vai. Hoje eu vim para cá agora. Aquele posto Vini que tem no retiro ali, eu vi um irmão que eu congreguei com ele, que tem muitos que ele pulou, mas ele não é não. Ele estava lá em frente ao Tote Tintas, evangelizando o andarilho. Congregou com o senhor, evangelizando o andarilho, profeta. E o que acontece? O evangelho, ele vai desde a pessoa mais simples. Eu não sei qual é a instrução daquele moço que estava sendo evangelizado, pode ser uma pessoa instruída, mas ele vai desde a pessoa mais simples até o homem mais culto. Ela precisa de Deus, ela precisa dessa palavra para ser transformada. Amém. Há um estudo de missões que fala dos povos menos alcançados. Aí tem lá indígenas, imigrantes, vai falando, tribos, tem tribos dentro das cidades, aquelas pessoas que dormem em cemitério, que vestem aquelas roupas pretas e outros mais, tem tribos dentro das cidades, mas também entre os menos alcançados, sabe quais estão? Os mais ricos entre os ricos. Eles estão entre os menos alcançados, porque às vezes nós ficamos com vergonha de falar, pensando às vezes, o que será que essa pessoa vai dizer? Mas eu tive a oportunidade de falar do amor de Deus para um gerente uma vez, numa oportunidade em cima de uma mesa, e ele falou: se eu gostei do que você falou, vou ali buscar um café para você. Eu pensei que aquele homem não ia gostar do meu pensamento, mas o evangelho, ele é um socorro para as pessoas que estão necessitadas. Ele é um socorro para o milionário, para o trilhardário, para quem quer que seja, para o homem mais rico do mundo. Pessoas bem-sucedidas na história, elas temiam a Deus. Você vê presidentes dos Estados Unidos, vários temiam a Deus. Inventores, grandes inventores, serviam a Deus, temiam a Deus. Einstein falava sobre Deus. Ou seja, as pessoas, não importa o grau, a posição que elas estão, elas precisam de Deus. E Deus está na nossa boca, no nosso coração, porque Ele está gravado aqui, porque primeiro alguém anunciou essa palavra para nós. Como crerão, se não há quem pregue? E Jesus falou: ide ensinar, não é isso? Nós temos que ensinar essa palavra. Eu tive a oportunidade de ensinar algumas coisas para algumas pessoas, e dependendo do tipo de pessoa, até você tem que usar um linguajar figurado, você tem que usar às vezes uma alegoria. Você descobre que a pessoa gosta de uma coisa, você usa aquilo que ela gosta, e daqui a pouco o evangelho está no meio. São estratégias. Você lembra de Jesus com a samaritana? Ela estava onde? No poço. A beira, né? Se estivesse no poço, estava lá dentro, né? Não pode cair no poço, porque depois para tirar. Então, ela estava próxima ao poço. Jesus falou assim: vou falar sobre água. Jesus pediu água para ela, podia pedir outra coisa, puxar um assunto, não, água é justamente o que ela precisava e foi buscar. Falou: eu tenho uma água aqui, que você não vai precisar voltar no poço, porque ela vai encher, aleluia, Glória. você de vida, vai fluir um rio dentro de você. Amém. Aí ela despertou a curiosidade e falou: peraí, dá dessa água para eu não voltar mais aqui. Glória a Deus. Aleluia. Um dia eu estava no mercado, eu vi lá no Conforto, aí um moço me pediu R$2 para comprar um negócio que ele chama de barrigudinha. Aí eu cheguei perto dele e falei assim: você vai tomar essa água aí, moço? Falou: e sim. Falei: não, o senhor ia. Falei: por que eu ia? Falei: porque eu tenho uma água para dar para o senhor aqui, que ela não é ardente. Não é água que passarinho não bebe, mas é uma água que vai produzir vida no senhor. Aquele moço saiu de fininho e falou: ah, tá. Eu não via tomando, não. O Evangelho é o poder. Mas foi pregado. Aleluia. O Evangelho Glória a rompe Deus. as barreiras, mesmo espirituais. Já encerro. Atos capítulo 6 e versículo 10.
Vocês lembram de Estevão? Qual? 6:10? É o 6:10 mesmo que eu notei, acho que é isso mesmo. Atos 6:10. Vocês lembram de Estevão? Que foi o primeiro mártir. Quando os discípulos viram a necessidade na igreja, algo que estava em falta lá, que estava precisando, tinha uma carência, instituíram aqueles homens de Deus, cheios do Espírito Santo, né, os diáconos. Aí Estevão foi o primeiro mártir. Aí, enquanto eles estavam martirizando Estevão lá, Estevão continuava pregando o Evangelho. Aleluia. Aí o texto diz para nós: e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. O homem estava morrendo, mas continuava pregando, porque ele conhecia o Deus dessa palavra, ele conhecia essa palavra, e as pessoas não podiam resistir a ele. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Não podiam resistir, porque ele estava anunciando a palavra poderosa. Aleluia! Meus irmãos, nesse mesmo capítulo 6, no versículo 4, mostra para nós que o ministério do ensino ele é indispensável. Indispensável aos apóstolos. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Aqui vale não só para todos os crentes, mas principalmente para um obreiro que está à frente de algum trabalho. Ele tem que estudar a palavra para alimentar o povo com ela. Por que está acontecendo muita coisa hoje por aí estranha? Por falta de ensino da palavra. Aí o nosso pastor fala de vez em quando aqui sobre o avestruz. Aí a pessoa come tudo quanto é coisa, depois sai passando mal. Estava vendo um cidadão esses dias. Olha a falta de ensino, o que faz? Um cidadão esses dias, que ele botou uma água na boca, estava em cima do altar, não sei se vocês viram esse vídeo, e jogou água dentro da boca do outro. Outra ocasião, ele subiu nas costas de uma mulher e começou a girar em cima do palanque dele lá. A falta de ensino da palavra tem atormentado os ouvidos de Deus. Os homens estão amontoando para ser doutores, cumprindo segundo as suas próprias concupiscências. Os seus ouvidos estão tendo comichão, suportando a sua doutrina, mas nós continuaremos pregando a palavra de Deus como ela é. Nós podemos ser presos, nós vamos pregar lá dentro, mas não podemos negar a essência. Essa palavra tem poder, nós cremos nisso. Glória a Jesus. De um projeto de lei, parece que é 122, é 122, né? Que acho que foi derrubado há pouco tempo. Era de um partido aí que quer transformar o Brasil igual num país vizinho nosso da América do Sul aqui. A intenção deles é essa, que proibia qualquer literatura que fosse contra as práticas deles. Qualquer. De circular em livraria, em ambientes públicos. Ou seja, a Bíblia é contra toda a prática que desagrada a Deus. Se nós estivéssemos então anunciando essa literatura, nós corremos o risco de responder um crime. Mas nós temos que continuar ensinando essa palavra. 1 Timóteo, capítulo 3, fala dos atributos de um pastor, de um líder. Capítulo 3, 1 e 2. Um dos atributos é esse aqui, ó. 1 Timóteo 3. Esta é uma palavra fiel.
Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. É o versículo 2. Convém, pois. A palavra bispo aqui, ela pode ser genérica. Um líder, um pastor, um presbítero, quem está à frente de alguma coisa. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro. Olha a última que está aqui. Apto para ensinar. Isso é importante, isso é indispensável, irmãos. Você vê muito líder rompendo por aí, sadiamente. E você pensa, qual é o segredo desse líder? Palavra. As pessoas vão lá para ouvir aquela pessoa ensinar a palavra, porque você sai de lá saciado, a sua alma sai leve, você sai de lá impactado, transformado, recebendo de Deus mais uma porção de alimento para caminhar mais aquela semana. Deus responde você, Deus te visita através da sua palavra. Essa palavra tem poder. Ele canto na massa. Glória. O líder tem que ser apto para ensinar. O que está acontecendo hoje no Brasil, irmãos, é de dar dó. É de dar dó. As pessoas estão trocando a palavra por qualquer coisa por aí. Mas nós louvamos a Deus, porque nós estamos muito bem servidos aqui. Glória a Jesus. Já tive uma pessoa comentando comigo assim: rapaz, eu vou voltar de novo. Glória a Jesus. Amém. Agora nós temos que ser como os bereanos. Atos capítulo 17, cabe a nós. Fala dos bereanos. Diz que, acho que é o versículo 11. Já estou encerrando, irmão, a hora já passou. Atos 17. É isso mesmo? Versículo 11. Já botei, não? Não botei, não. Apareceu Atos 17, 11. Peraí. Glória a Deus, aleluia, Deus. 17, 11. Já está lá. Tá aí já? Mas não é específico. Eles foram mais o anterior, né? O 10. Vai para frente um pouco. É o 10. É o 10? É, Então Bereia. começa no 10. É. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E esses, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. É esse mesmo. Examinando a cada dia nas Escrituras se as coisas eram assim. Irmão, um líder, ele pode fazer fogo descer do céu para você ver, mas confronta com a palavra. Se tiver alguém, está tudo certo. Nós temos que ser bereanos. Nós não podemos comer qualquer coisa. E para encerrar, Tiago 1:22. Fica para nós também esse conselho de Tiago 1:22. Aí vão até o 25. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Aleluia. É o que eu disse lá do Salmo 91, ficava lá em casa, até lia de vez em quando, mas não praticava, não adiantava nada. Então, nós temos que ser ouvintes e praticantes. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.